Sou Fernanda Manente, médica ginecologista, Eu sou Danilo Manente, médico mastologista. e juntos nós somos um casal Cal para para elas, elas. trazendo informações sobre saúde e qualidade de vida de uma forma leve e descontraída. Então, no episódio de hoje, a gente está recebendo o Bruno Caos e a Camila Caos. São colegas lá da cidade de Amparo e que queria que vocês contassem um pouquinho da formação de vocês originalmente, como é que vocês chegaram até Amparo, como é que foi a vida de vocês, inclusive do casal, porque hoje a gente é um casal para elas, na verdade, dois casais para elas. É verdade. Nós somos a Camila é mineira, de Pouso Alegre, né? Ela foi fazer a formação de cirurgia vascular lá no Rio, no hospital em que eu era staff, o Instituto de Cardiologia. E a gente começou a se relacionar lá e aí ficamos juntos bastante tempo trabalhando no Rio como cirurgião vascular, só cirurgia vascular. E aí, por vários motivos relacionados a querer fazer mais coisas dentro da cirurgia vascular, que a cidade estava impedindo, que aquela vida agitada estava impedindo, a gente foi convidado para vir para Amparo e aceitamos, assim, fomos de supetão, nós resolvemos mudar da Zona Sul do Rio de Janeiro para uma cidade do interior. Cidadão para uma Bem cidadinha. pequena, exatamente. É. Uma cidade que cabe dentro do Maracanã. E assim, eu estou super adaptado, a Camila eu acho que também, assim, não é, a cidade dela é maior, bem maior do que Amparo, né, que é Pouso Alegre. Mas foi bem bacana, a gente vem trabalhando com cirurgia vascular e há cerca de 2 anos a gente entrou nesse mundo dos hormônios e dessa... Esse a gente já vai Esse. falar já. E eu acho interessante porque eu conheci a Camila como minha paciente, né, Camila? Isso. Quer contar um pouquinho como é que foi essa história de você chegar até o consultório e até foi a motivação da gente estar todo mundo aqui junto? Exatamente. Bom, meu nome é Camila, sou cirurgiã vascular e agora trabalhando com a parte de medicina de esporte, hormônio, etc. Medicina integrativa. Bom, eu fiz uma prótese de mama tem uns 2 anos e aí depois, palpando a mama, eu senti um carocinho. Eu achei que não era nada, tal, faço ultrassom também, passei ultrassom, falei assim, não é nada. Mas aí a gente teve uma conhecida que teve câncer de mama, né? E aí a gente começa a ficar, acende o alerta, né? Falei assim, não posso deixar, né? A gente trabalhava no mesmo consultório, trabalha no mesmo consultório, porém sem nenhuma relação, né? A gente só de corredor mesmo. Aí eu falei com as meninas, será que consigo marcar com o Danilo? Consegue sim, vamos marcar aqui. E aí, entre uma consulta e outra, a gente se conheceu. E eu já vinha usando hormônio, eu já vinha nessa parte de medicina esportiva, de performance. E aí, inicialmente, eu coloquei a gestrinona. E aí, eu fui lá com o Danilo, eu falei assim, será que eu falo, será que eu não falo? Porque ainda no meio médico tem muito preconceito sobre o uso de hormônio para qualquer tipo de relação, ou para uso de performance, ou para uso médico, ou para uso de terapia de reposição, ainda tem muito preconceito. Acho que o preconceito até é mais dentro do meio médico do que entre as pacientes. Né? Então, eu falei assim, mas eu, como meu médico, eu vou ter que falar. Vou ter que falar com ele. E aí ele tava, a gente já tinha conversado, ele já tinha feito anamnese. Na hora que ele foi me examinar, eu falei assim, mas eu uso gestrinona. Soltou, né, a bomba. Eu tenho implante de gestrinona. Aí ele, na maior naturalidade, realmente, você tem uma mama de quem usa gestrinona? Como assim, né? Aí começou, minha mulher, ginecologista, também faz essa terapia de reposição, ela treina, aí a conversa foi longe, né? Aí fluiu, né? Aí fluiu. Então, eu acho interessante a gente colocar isso, né? A gente, como médico, a gente não pode, primeiro, ter nenhum tipo de julgamento daquilo que o paciente faz. Eu acho que a gente é um facilitador da vida do paciente, né, Bruno? Eu acho que vocês o perfil de cada profissional é diferente daquele paciente que está buscando. Eu acho que, às vezes, eu falei isso para a Fernanda a vida toda, né? Eu falei, a gente acaba tendo paciente que se espelha na gente de alguma maneira, Sim. né? E a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito e, muito pelo contrário, a gente tem que ter conhecimento. Então, essa Exatamente. história da mama da gestrinona, quem não sabe, né? A gestrinona, ela acaba diminuindo um pouquinho o nível de estradiol. E é muito típica a mama de quem usa a gestrinona. Para quem tem experiência com isso, é difícil você enganar o médico. E isso em toda especialidade. O pessoal fala que faz dieta, o diabético. Você sabe que o cara não está
tá fazendo dieta, você sabe que ele tá usando hormônio, você sabe que ele não tá controlando a pressão de maneira adequada. Então, assim, é não ter nenhum tipo de preconceito e você ter conhecimento para poder entregar para o seu paciente aquilo que ele tá te demandando, né? E nesse cenário, gente, conta um pouquinho, Bruno, como é que foi essa mudança de trajetória na vida de vocês? Você veio lá, cirurgião vascular do Rio, vou conquistar o interior... Cirurgião vascular raiz. Vou conquistar o interior de São Paulo, vou começar uma vida nova, vou operar pra caramba, colocar stent e, de repente, eu tô trabalhando com hormônio. Como é que foi isso? Cara, foi muito engraçado, porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, né? Assim, a gente imaginava, né? Durante 2 anos, eu ia ao Rio de Janeiro semanalmente, pegava o avião das 6 da manhã e voltava no dia seguinte às 6 da manhã para dar o meu plantão lá no Instituto de Cardiologia. E na qual ele staff, chefe de serviço, tudo mais. A gente voltou, mas a paixão ali por aquela... Quantos anos, Bruno? Eu tinha 14 anos de instituto, né? Eu tô com 14 anos de instituto, com residente, residente, sabe? É uma vida, né? É uma vida. Você cria um vínculo ali que é difícil de quebrar. Residente é engraçado, né? E eu sempre conto a história que, quando eu entrei como staff lá, eu tinha mais ou menos a idade dos residentes, quando entram e quando saem. E o tempo foi passando, eu fiquei sempre achando que eu estava no mesmo grupo de idade. Essa sensação a gente tem até hoje. Eu me misturo com os alunos da faculdade, eu acho que eu sou igual a eles. Até que uma residente minha, no ano que eu acabei saindo do hospital, perguntou quantos anos eu tinha. Ela falou assim, quase a idade do meu pai. Nossa, aí você falou, preciso mudar de área. E eu achando que a gente estava no mesmo grupo, né? Mas tudo bem. Então, assim, o início, a Camila já veio direto, ela já assumiu, então ela já ocupou o espaço inteiro, fez até cirurgia geral, ela voltou a fazer cirurgia geral em Amparo. E eu fiquei só na cirurgia vascular. Mas veio a pandemia, né? Antes disso, me foi oferecida a direção do hospital lá da cidade, a Santa Casa, aí eu caí de cabeça, né? Foi um período negro, né? Me arrependo não, porque acelerou a minha saída do Rio, né? Porque eu não tinha como ficar como diretor do hospital. Ele foi diretor da Santa Casa na pandemia. Nossa. Só. Exatamente. Só. Mas eu acho que traz experiência e traz aquele pulo, né? Fala, daqui eu vou pra cá. E pronto. E para quem sempre falava que não queria ser nem síndico do prédio, você daqui a pouco tá como diretor do hospital, só pandemia. bomba. E aí, E ao mesmo tempo, o que a gente tinha de pretensão na cidade, que era fazer a parte vascular arterial de stent, acabou não ficando segura por conta da despesa que o Covid estava gerando dentro da estrutura de saúde, né? E acabou não acontecendo, né, essa transição. E aí, conversando com amigos que a gente saía e conversava, e os caras, assim, sempre... Porque tanto a Camila quanto eu, a gente sempre gostou de atividade física, a gente sempre treinou. Minha mãe foi uma grande incentivadora, meu pai também, da gente fazer atividade física, os pais dela também. Na época da pandemia, um pouco antes, a gente já tinha pensado em fazer uma pós em medicina do esporte, uma pós em nutrologia, porque a gente já estava bem envolvido com essa área, por pessoalmente já gostar bastante. Então, a gente já gostava, eu já treinava, eu sempre fiz muito esporte. É uma área que atrai, né? Quando a gente faz, você vai atrás daquilo, porque você quer, até para você mesmo, exatamente, né? O conhecimento. Esse é o primeiro passo, eu acho que é o primeiro. Que serve para você. Né? A paixão depois... é nossa, e aí se você... Aquilo ali é tão apaixonante que você quer passar para as pessoas, e né? você se vê, às vezes, antes até de fazer a especialização, você conversando sobre isso com o paciente, aí você fala, eu preciso de mais informações. Isso, pra dar, e aí você vai atrás. O meu treino é até mais demorado hoje em dia na academia, porque nos intervalos o pessoal fica tirando dúvida, eu gosto, né? Mas aí a gente saiu com um casal, né, de amigos, ficou conversando, e eles, você tá tomando alguma coisa? Eu falei assim, não, nossa, eu era super preconceituoso. Tô tomando creatina. Creatina, whey, não tomo nada, não faço uso de nada. Por que vocês fazem? Fazemos. E aí foi engraçado. Bruna, mas eu tenho muito medo. Olha o preconceito. Muito medo, né? Porque você sai da faculdade, você para de estudar esses assuntos. Né? O cirurgião vascular não vai estudar sobre testosterona e tal. Aliás, você nem tem esse assunto na faculdade? Nem tem. E aí, quando ele falou assim, não, você salvou o nosso casamento. Aí começou a falar do problema do libido que os dois tinham. Ela principalmente. Ela principalmente. Ele falou assim, olha, o doutor fulano salvou a nossa relação. E a gente ficou com aquele negócio na cabeça, a gente chegou em casa e falou assim, não é possível. Tem isso é muito legal. Aí fui atrás do doutor em São Paulo. Fui no Instagram dele, fui atrás dele e falei assim, olha aqui, Bruno. Esporte, hormônio, é isso. Aí até mandei mensagem, como que você trabalha e tal. E aí ele foi bem solícito, o Bruno também entrou em contato e a gente começou a estudar hormônio, medicina. Aí fui fazer curso, fazer a pós de medicina do esporte, que já estava guardada lá na gaveta, da vontade de fazer. E aí isso aí de 2 anos para cá virou uma avalanche.
Uma avalanche, assim, boa, né? Outro dia eu estava comentando com a Camila. Não sei se é porque a gente trabalha com isso e você vê a paciente chegando para isso, mas a minha impressão é que as pessoas procuram mais hoje. Mais. Por isso. Mais. E também, assim, o fato da gente ter Instagram, a gente colocar muito no Instagram, nossa vida pessoal, a gente faz o que a gente recomenda, então a gente acorda muito cedo, a gente faz exercício, a gente tem filhos, porque, assim, muitas vezes as pacientes chegam para mim, não tenho tempo. Eu falo assim, mas ninguém tem tempo. Ninguém tem, você cria esse tempo, né? Ninguém tem tempo. E eu acho que assim, esse eu tenho público... 2 filhos, eu tenho uma filha que é deficiente, então, assim, minha vida também não é fácil, é maravilhosa, mas não é redonda, fácil. Né? E a gente consegue, né? Faz marmita, tem que dar, né? É. Esse público, acho que do uso do hormônio é um público muito órfão. Muito né? órfão. Órfão de médico. Órfão. Não tem ninguém, que cuida dessas pessoas. Que abraça essas pessoas. E aí, quando eles entendem que você abraça a causa, que eles você tá acreditam no que isso, você né? faz. E aí você ajuda e a coisa vai, e eles melhoram. Muitas vezes eles querem uma orientação, já vão usar mesmo. Exato. E não se sentem acolhidos, têm medo de procurar. E se ele já sente medo de procurar para usar, se ele começar a notar algum problema, aí que ele não vai mesmo. Né? E aí quem fica tirando dúvida dele é o dono da loja de suplemento, é o cara coach, com quem ele comprou. E aí eles ficam jogados. Então, assim, dentro ali do meu público que hoje eu atendo, todos iriam estar usando sozinhos, se eu não tivesse com eles dentro do consultório, né? Ô Fê, fala a sua famosa frase do clube de tiro. Essa frase eu acho que É assim, ó, eu sempre comparo e eu falo isso para as minhas pacientes, né? A pessoa que decide usar o hormônio, ela vai usar o hormônio independente de você, independente do que você pensa. Ela já decidiu. E é igual quando você quer aprender a atirar, né? Eu quero aprender a atirar, meu sonho é aprender a atirar, é muito melhor eu estar dentro de um clube de tiro, com um instrutor do lado, com toda a proteção, do que eu comprar uma arma clandestina e sair atirando num campo aberto. Né? Então, eu falo para as minhas pacientes, coloco elas dentro do clube de tiro. Você tá aqui, você tem risco? Você tem. Ótimo. Mas eu tô aqui com você, né? Tem até uma foto de uma amiga nossa que a Fernanda vai dar aula, é até engraçado, porque é uma amiga nossa que ela atira realmente, né? E ela também usa hormônio, então assim, ela vem de uma pós-bariátrica, a gente pegou ela usando hormônio totalmente fora do clube de tiro. Teve que colocar ela dentro do clube de tiro. A foto dela deve parecer aquela moça do Exterminador do Futuro. A ídola, né? Toda cheia, toda paramentada. E aí vocês fizeram após e começaram a estudar, e como é que foi isso perante os colegas de vocês? Eu estava dizendo, Danilo, que eu acho que em termos de quantidade, volume de estudo, eu estudei mais sobre hormônio nesses 2 anos do que na minha residência inteira, tanto de cirurgia geral como de cirurgia vascular. Porque é um assunto que você entra. Eu entro lá no PubMed para descer um artigo e daqui a pouco eu estou com 3 ou 4. Eu estou conjuntando mais artigo do que eu consigo ler, propriamente dito. Mas isso vai me dando muita segurança. Eu gosto muito do dado científico. Eu não gosto do, isso dá certo, faz, o pessoal faz assim, faz. Eu vou lá e vejo. Então, eu quero o artigo que diga que dá certo, eu quero o artigo comparativo. E aí isso vai me dando muita segurança na hora de prescrever. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente trabalhou um tempo em Angola, e esses nossos amigos de Angola são pessoas que moram fora, são pessoas de um alto nível, diretores de banco, cônsuls e tudo mais, e eles, pelo Instagram, estão abordando a gente. Olha, gente que mora em França, Portugal, vindo Washington, para vir em Amparo para fazer terapia hormonal. Agora, gente, que não se faz. Pode ser que eu nem sei como que se faz isso fora, mas a gente tem uma trajetória. Você vê como que é carente. Né? Todo mundo muito parecida, e isso é uma grande crítica que às vezes eu faço, e eu falo isso para Fernanda. Antes de trabalhar com hormônio, todos vocês foram bons médicos. Exatamente. Então, você pegou a base trombose, é boa, né? Você operou alguém que teve um problema sério no coração, na saída da aorta. Você tratou paciente que de várias formas fora da ginecologia endócrina, ou teve conhecimento de ginecologia endócrina. Então, a base médica para começar a trabalhar com hormônio, eu acho importante. Né? Eu tenho um pouco de medo da gente simplificar essas coisas e pegar uma pessoa que está recém-formada e faz curso 2, 3 finais de semana e sair prescrevendo hormônio às pessoas e às vezes... Isso eu tenho muito medo. Esse é meu único ponto de concordância no manifesto da SBEM. Exato. É a venda de que com um final de semana você vai ter segurança suficiente para
sai prescrevendo e lidando com todas as complicações. Gente, eu sou cirurgião vascular, a gente ainda exerce, e ainda tem paciente que chega no consultório reclamando de uma coisa ou outra, tem cirurgia que não sai do jeito que a gente queria, nem da expectativa do paciente. E aprender a lidar com isso não é um final de semana, não é numa semana. Isso daí, lidar com as expectativas das pessoas é uma coisa muito complicada, né? Então, eu acho que é o único ponto em que eu vou concordar com a manifestação da Yasmin é essa falsa segurança de que você vai sair trabalhando com isso de uma hora para outra com segurança. Então, eu acho que isso é uma grande questão que a gente tem que deixar. Não é porque é o médico que está prescrevendo que aquilo é seguro, né? Eu acho que a gente tem que ter a noção de que quem é o médico que está prescrevendo, qual a história que ele tem construída, porque a gente tem medo. Eu não prescrevo, não trabalho com hormônio, eu pego a ponta da história, né? Então, assim, eu pego o paciente que não estou nem falando de hormônio de performance, aquela senhora de 50 anos de idade que vem no meu consultório para eu avaliar risco se ela pode usar terapia hormonal ou não. Eu já vi acontecer, né? Então, assim, paciente que usou hormônio e teve câncer de mama. Ela teve câncer de mama por causa do hormônio? Certamente não. Ela teria o câncer de mama dela. Talvez o hormônio tenha sido algo que contribuiu de alguma forma, mas a gente não tem que ter medo do hormônio. Agora, quem vai prescrever isso? Como vai prescrever? Por quanto tempo? Como que vai controlar? A gente tem medo. Vocês já operaram muito caso de complicação de algum hormônio mal usado, alguma prescrição mal feita. Você já teve que reverter a amenorreia de paciente que usou hormônio de maneira inadequada, mulher que caiu todo o cabelo, ficou careca porque alguém prescreveu o remédio que não sabia prescrever. Quantas vezes isso aconteceu? É verdade. Eu acho que é aí que entra o nosso papel como médico que tem o conhecimento até para contraindicar o hormônio para aquela paciente. A história que a gente estava falando, quem merece usar hormônio, né? Quem é que tem a base? Ó, eu falo da receita do bolo com a cereja em cima, né? O hormônio é a cereja do bolo. Se não tem bolo, não tem cereja. E o bolo tá ali, atividade física, dieta, qualidade do sono, nível de estresse, a ausência do álcool. Então, assim, você não tem o bolo, faz o bolo primeiro, depois você põe a cereja. Porque muitas vezes, por objetivo da pessoa, esses 3 pilares vão ser o suficiente. Exato. Você tem um treino bem feito, você tem um período de descanso e uma dieta adequada, você já atinge o objetivo que você quer. É sacrificante? É. Pesar a comida é chato? É. Querer comer às vezes mais do que pode? É. Aquele prato repetido todo dia, acordar, né? Sempre motivado? Nunca. Metade das vezes motivado, 100% mais da metade, disciplina. Ontem eu recebi até mensagem de um Mas o amigo. vem como? Fiquei sabendo que tal coisa serve para secar. É verdade. Falei assim, o que seca é treino bem feito, e dieta bem feita, descanso e parar de beber. É isso que... tá bom. Mas a gente tá vivendo... E o que as pacientes vêm buscar, né? Porque eu ouvi dizer, porque eu quero secar, eu quero fazer isso. Posso tomar um remedinho para secar? É um a gente não atalho, tem remédio para secar. A gente tá vivendo um mundo de velocidade, as pessoas querem tudo para ontem, e quando você lida com performance, não vai ser da noite pro dia. Não vai ser da noite pro dia. E vocês são um casal, trabalham juntos. O público de vocês é o mesmo? Assim, isso foi engraçado. É o mesmo público que procura vocês? Não é o mesmo público. Não é o mesmo público. A gente, naturalmente, eu atendo tanto homens quanto mulheres. E o Bruno também. Só que, naturalmente, os homens foram com ele. E as esposas... então sou a mulher. Então eu vou com ela. Então foi engraçado isso daí, porque isso foi natural, a gente não escolheu. E é a história de se identificar com o médico, né? Exatamente. E eu saber que eu não vou conseguir lidar com aquela pessoa. Então, assim, eu tenho para quem indicar. Exatamente. A gente escutou uma frase outro dia que mulher é igual ao cubo mágico. Você gira de um lado, desfaz do outro e tal. E aí quando começa a falar ali, eu tô atendendo o marido. E aí quando começa a falar ali, essa daí é muito cubo mágico para mim. Homem, né? Uma outra cabeça. Pessoa resolver o cubo mágico. Marca com a Camila que você vai ser muito bem atendido. Isso é muito interessante, né? A história de que cada um vai ter o perfil de paciente diferente, né? No passado a gente tinha consultório junto, né? E eu faço mastologia exclusivamente há bastante tempo, mas no começo da vida eu fazia gineco junto com ela. E a gente... Parto, inclusive. Fazia parto junto. E a gente tinha um perfil de paciente completamente diferente, fazendo a mesma especialidade. Mesma coisa no mesmo lugar. A gente também. No mesmo lugar, a gente dividia o consultório. A gente veio conversando isso no carro, porque quando eu montei meu consultório lá no Rio de cirurgia vascular, com outros 2 cirurgiões vasculares, o que a gente mais escutou é isso não vai dar certo. 3 cirurgiões vasculares no mesmo lugar não vai dar certo. E deu super certo. Todos tinham as 3 agendas superlotadas com movimento cirúrgico. E cada um com a sua clientela. O perfil do médico ia atraindo uma determinada clientela que tem amigo. Então, assim, dá para estar junto. E a vantagem de estar junto é que você
as complicações você tem com quem discutir sem a questão do preconceito, sem uma outra visão. Você tinha perguntado antes como é que é a visão dos nossos colegas. Tem colegas que acham muito legal o que a gente está fazendo e tem colegas que saem do ambiente, tem colegas que não acreditam. E assim, eu acho que muitos desses colegas que não acreditam estariam precisando usar até como reposição, não como performance, mas reposição. Porque a gente tem visto muito hipogonadismo da idade, né? Assim. Isso fez vocês pensarem em parar em algum momento? Lá Muitas no comecinho, vezes, assim, todos os dias eu falava que eu pensava, eu não vou pra frente, eu vou desistir, eu não vou. Mas eu tinha alguma coisa aqui que me falava, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E ali é uma construção diária comigo também, para eu acreditar no que eu estou fazendo, para eu estudar, para eu ter segurança em tudo que eu faço. Mas não teve um momento nessa trajetória assim, que eu falei, tranquila. Estou super segura, estou maravilhosa, estou bem. Sabe que a Fer, quando começou, e a gente já conversou isso em outros episódios, até do podcast de um outro colega que tem um podcast bem grande, a importância da rede social para cada um. Eu falo que eu tenho um produto, e esse colega até me convenceu, eu tenho um produto que ninguém quer comprar. Quem quer comprar tratamento de câncer de mama? Então, a rede social, para mim, eu gosto de ter a minha rede social, primeiro para o meu uso pessoal, segundo para falar, se um dia você tiver, eu sou igual vendedor de pano no farol. Você não compra todo dia. Mas no dia que você precisar do paninho do farol, você fala, aquele cara naquele farol daquela esquina vende. Então, esse é o Danilo, né? Você não quer comprar meu produto, mas um belo dia, se você precisar, eu tô vendendo paninho aqui no farol, você sabe que eu tô aqui. E a trajetória da Fer é um pouquinho diferente. Então, o Instagram, vocês sabem como que atrai o Instagram, a rede social. E tem um amigo nosso que, quando começou a multiplicar as coisas da Fernanda, ele falou assim, você já tem hater? Ela falou assim, nossa, comecei a ter. Eu falei, então agora você está começando a fazer sucesso na rede social. Agora você está no caminho certo. Aproveita o hater. Se você não tiver hater, é porque você ainda não decolou. Começou a ter hater, é porque a coisa começou a funcionar. E aí, assim, desse público de vocês, gente, públicos diferentes, quem que vocês acham que não pode usar hormônio de jeito nenhum? Porque aí vem a questão médica. Chegou lá um paciente e ele... Puxa, eu quero melhorar de vida, eu quero usar algum tipo de hormônio, eu quero usar testosterona, eu quero usar gestrinona. Quem que é aquele paciente que vocês olham e falam assim, não dá. Essa pessoa não pode usar hormônio, não é nem por uma questão de ela não ter a base construída, mas questão de saúde mesmo. Vocês têm esse filtro? Ou todo mundo pode usar? Não, o hormônio não é para todos, né? Mas isso, eu não vou titular quem não pode. É uma conversa mesmo, assim, pensando quem não pode. Se tiver descompensado de qualquer coisa clínica, não vai, já de cara, né? Você já tirou. História de câncer em atividade, também, né? Depende também. Câncer de mama com receptor positivo, né? Que antes eram todos os cânceres, agora a gente já sabe que são só alguns, né? Ainda não tive a oportunidade de tratar ninguém com câncer de próstata, ou com fases terminais de câncer para reposição hormonal, apesar do nosso colega lá, o Flávio, dizer que acha que... Ele é um entusiasta também, inclusive, para melhorar a qualidade de vida nessa fase final. Mas, de uma regra geral, o que tem caído lá para mim como contraindicação é o cara que tem uma vida muito desregrada. Esse não vai merecer. Não é que não pode, né? Ele não é contraindicado, não naquele apto, momento. Né? Naquele momento. Não está preparado para usar. Não está merecendo. Tem aquele que não pode e aquele que não deve. Exatamente. Esse não deve, porque não vai ter benefício. E não é o fato de ser gordo, tá? Não é o fato de ser obeso, porque o que eu tenho visto, e até acabou caindo na mão da gente, que a gente faz dos pré-operatórios da cirurgia bariátrica da cidade, né? Entendi. Então, eu comecei a conversar mais com eles, não só da parte da trombose, né? A gente começa... É tão gostoso esse meio que a gente começa a conversar e como é que tá a sobre vida, isso, né? né? Exatamente. A disposição. Você aborda todo mundo, você vê né? aqueles caras que chegam no consultório abatidos, gordinhos, aí você fala, pô, você é hipogonadismo? Como é que tá a sua testosterona aí? 100% baixas. E aí eu comecei a repor neles também. E junto com o processo de emagrecimento, eles voltam outras pessoas. Então, não é mais uma contraindicação. Antigamente a gente falava assim, não, para usar o hormônio para performance, realmente tem que ter um baixo percentual de gordura, porque senão pode aromatizar, aquele negócio todo, vai ter muita complicação. Agora eu olho e falo, pô, vamos ajudar esse cara a viver melhor. Eu acho que às vezes o caminho é esse, né? Porque a pessoa que ela
começa a usar o hormônio, ela naturalmente já quer aproveitar aquele hormônio. E aí ela começa com o exercício, começa com a dieta mais intensa, qualidade do sono, para aproveitar o efeito daquele hormônio. Então, às vezes o caminho é inverso. Você melhora a qualidade de vida e ele naturalmente vai fazendo as outras coisas. Mas é um perfil de paciente. É um perfil de paciente. Não dá para generalizar. Não, é aquele paciente que eu chamo de prisão metabólica. O paciente está com a testosterona baixa. Com a testosterona baixa, ele acaba ficando mais obeso, não vai para academia, fica no sofá. Vira uma bola de neve, você tem que cortar o ciclo, né? E aí, se você não repõe essa testosterona, ele não vai ter disposição para sair dessa prisão metabólica. Então, isso é um ciclo. Então, é isso. Tirar esse paciente dessa prisão metabólica. Esse paciente, eu acho que é interessante. Esse merece. Esse merece. Esse merece, mesmo não estando no perfil corporal que a gente quer. E aí, muitas vezes, a causa até desse hipogonadismo, dessa baixa testosterona, é a obesidade. Então, mais lá na frente, você pode até não ficar dependente desse hormônio e ele estar bem novamente, né? E aí a gente tem várias populações, né? Então, tem a mulher menopausada, tem a mulher da performance, tem o garoto da academia da performance, tem os que já usam, então sabendo que a gente está manejando com isso e vão lá solicitar exame, acompanhamento. Tem paciente que não quer nem que passe o hormônio, eu quero ver como que estão meus exames, se eu estou bem. Não, e eu acho importante para quem está ouvindo a gente entender que o hormônio ele pode ter várias funções. Né? Então, sim. A grande questão da função é assim, primeiro, devolver qualidade de vida. Isso é terapia hormonal. A gente não está repondo, a gente está usando o hormônio para devolver qualidade de vida e você nem está preocupado de subir nível de hormônio. Não. Você quer normalizar. É uma reposição na qual você vai manter aquilo dentro de um nível que a gente chama de fisiológico. Dentro você vai fazer aquele examezinho de laboratório, ele vai estar dentro daquele número normal. Exatamente. E o terceiro grupo é aquele que já é um grupo mais especial, que é o grupo da performance, que já vai ser suprafisiológico. Exatamente. Né? Vocês querem comentar um pouquinho a diferença Vamos dessas... falar dos pacientes que precisam de hormônio e não é reposição hormonal. Quem são esses? Pacientes com distrofias musculares. A minha filha, de 2 anos, 3 anos, usa oxandrolona porque ela tem uma hipotonia de membros inferiores. Como eu falei, ela tem uma filha síndrome de Down e a gente começou a fazer a oxandrolona para ela, baseada em artigos. E ela sem o pediatra saber, porque o pediatra vai matar você. A endocrinologista dela não sabe. Até agora. Até agora não vai saber. E as pessoas pensam na oxandrolona como o cara da academia, mas os grandes estudos de oxandrolona... Crianças queimadas. HIV, sarcopenia no HIV. Muitas pacientes até câncer terminal, né? É porque eu vi um dado outro dia que morre mais morbidades de mulheres que quebram a perna, fratura de fêmur, do que com câncer de mama. E a gente não trata essas mulheres com hormônio, com uma DECA. Eu tenho uma população de mulheres na menopausa que agora a minha anamnese de cirurgia vascular, assim, já não é mais só a vascular, né? Então ela chega se queixando, o que você toma? Você está tomando, tem osteoporose, você tem aí a densitometria óssea? Não tem, traz na próxima consulta. Você tem? Tá na janela aí da menopausa, vou te receitar um remédio aqui ótimo. Vai tratar. Vou te tratar com um remédio que é a DECA, decanoato de nandrolona, que vai melhorar o seu osso. E assim, eu explico o funcionamento, o mecanismo, e até explico que essa substância ela foi criada com essa finalidade. Né? Com o efeito de academia, o efeito de performance, foi um efeito secundário. Sim, um efeito colateral. Para os homens eu até brinco com o efeito secundário do Viagra. Ele foi para a estenose, a hipertensão de artéria pulmonar, né? Então, assim, o efeito secundário que foi da performance, mas que o decanoato de nandrolona, a DECA, é ali na relação dos osteoblastos com os osteoclastos, em que tem melhora da força óssea, da densidade óssea, mas ninguém trata isso. Tem artigos desde 95, tem artigos porque recentes, isso também tem não revisão é uma da coisa literatura. que dá comercialmente falando, não dá lucro para a indústria. Uma paciente com câncer de mama, não que não precisa ser tratada, ela opera, ela faz terapias caríssimas, né? Ela faz químio, rádio, fica ali rodando dentro daquela clínica. Vamos falar comercialmente isso. E a paciente que vai usar uma DECA para tratar osteoporose, quanto que ela vai gastar, quanto que ela vai lucrar, quanto que a indústria vai lucrar com isso? Nada, ela vai melhorar das patologias de base dela, ou seja, ela vai deixar de tomar as medicações em algum momento, ela vai estar mais saudável. Ela vai estar mais saudável, vai estar mais feliz. E aí a gente ainda vai ficar no shape. Ainda vai ficar no shape. A gente falou muito de hormônio, de DECA, de testosterona,
E a gestrinona, gente, que o ponto inicial da nossa relação foi a gestrinona, é o tal do chip da beleza. Existe chip da beleza, Fer? Existe? Vocês tratam dessa forma? É isso mesmo? Chama chip da beleza? Fica bonito? Como é que é? O chip da beleza, na verdade, foi um nome fantasia, vamos dizer assim, dado por pessoas que usavam a gestrinona no passado com objetivo estético. A gestrinona, na verdade, ela é uma medicação que bloqueia a progesterona e o estrogênio no corpo da mulher. Então, esses hormônios, eles ficam bloqueados. Então, ela foi muito usada, por exemplo, para tratar endometriose, para tratar mioma e até para tratar TPM, que, aliás, no meu consultório, é uma das principais formas que eu trato a TPM é usando a gestrinona quando o paciente pode, merece e precisa. Então, ela bloqueia esse eixo e você fica com uma estabilidade hormonal. E ela é uma substância que ela se transforma, vamos dizer assim, simplificar, em testosterona. Então, como efeito colateral, né, desejado, talvez, da gestrinona, é a melhora da composição corporal. Então, você tem um ganho de massa muscular, uma perda de gordura, em pacientes que treinam e que fazem dieta, né? Então, a gestrinona foi conhecida como chip da beleza porque quem usava acabava ficando com a composição corporal mais bonita, vamos dizer assim. Agora, tem os efeitos colaterais, né? E como todo mundo sabe, é dependente de dose e dependendo de como você usa e o que você está fazendo com aquela medicação. Até a gente brinca que às vezes o chip da beleza se transforma em chip da tristeza, né? Então, se você coloca e você precisa avisar o paciente das coisas que ele pode ter. O médico e o paciente têm que entender que não é quanto maior dose, mais efeito bom você vai ter. É dependente do metabolismo de cada um. Eu sempre explico o paciente. Efeitos colaterais é pessoa dependente, dose dependente e tempo dependente. Exatamente. Então, não adianta. E a dose não vai ser igual para sua amiga. Então, é isso que eles fazem na academia, que eu vejo muita mulher usando dose de homem. Então, isso não... Ou a composição, né, de coisas. A pessoa está usando a gestrinona porque você implantou ali, fez o implante, mas o coach da academia mandou ela usar junto a oxandrolona, aí ela manipulou estanozolol, e ela tá usando tudo aquilo. E ela chega para você com acne. O coach não usa gestrinona. Não, o coach não usa. O coach não vai usar. Mas a indicação da gestrinona para endometriose, mioma, para essas disforias menstruais, ela é excelente e todo mundo vai se beneficiar. Agora, todas, né, que têm essas queixas vão se beneficiar. Agora, se ela ainda parte para uma mudança de estilo de vida e treinar, aí sim vai virar a chave. Exatamente. Né? Então, ela já vai ter um benefício, ela tendo essas patologias, ela já vai ter um certo benefício. Mas se ela virar a chave na dieta e é tão legal que todo mundo vire a chave, né? Porque teria uma população mais saudável. Eu acho que eu não teria tantos pacientes para amputar pé, para desbridar pé diabético, que isso é uma coisa que a gente incomoda muito, que a gente também estava muito nesse final de linha, né? Sim. Isso, foi uma das coisas que incomodou bastante. Eu fiquei pensando, por que as pessoas estão tão doentes? Isso, né? Por que as pessoas estão chegando tão obesas, tão doentes, tão indispostas? O que está acontecendo com o mundo, né? Assim, o objetivo nosso deveria assim, prevenir, tratar a saúde, né? Promover a saúde. Antes de pensar lá no final. Trata doença, assim, as pessoas estão cada vez mais ficando doentes. A gente já está com o tempo caminhando bem, eu só quero que vocês esclareçam uma coisa. Por que é chip? Porque eu sei, tá, gente? Então, só para vocês falarem de casa. Então, na realidade, assim, implante. Qual que é a diferença na visão de vocês? Até hoje a gente escuta falar que a pessoa tirou a vesícula por laser. Né? Então, assim, eu acho que tudo que remete a uma coisa tipo Jornada nas Estrelas, ou Dr. Spock, um termo tecnológico, eu acho que remete à modernidade, é uma coisa muito boa. Então, assim, não é um chip, né? Não é um chip de telefone. Você não é conecta no USB. Vai te corrigir ali dentro da sua programação, não. É um comprimido, né? Que vai aos poucos sendo liberada, à medida que o organismo, a circulação vai se dando ali, vai sendo liberada. Mas o termo chip, ele remete a essas coisas. É cirurgia laser para vesícula, cirurgia laser para bariátrica. Então, tudo que é muito moderno, o paciente gosta desse termo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado de não... Assim, não estou te vendendo um chip, né? Sim. Eu não estou te vendendo um tratamento. É uma via de administração. Exatamente. Que facilita... Você pode pôr hormônio ou outras medicações, né? Tem gente usando até a metformina, que é remédio de diabetes. Tem um paciente usando metformina também em implante. Eu uso metformina no implante, porque a metformina é droga da longevidade também, né? Tá. Gente, esse papo ia longe, acho que cabe outro podcast, outro dia pra gente ir mais longe. Já tá acabando? Estamos acabando. Meu Deus do céu. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, onde encontrá-los, como se comunicar com vocês e a mensagem que vocês querem deixar, acho que isso é importante
Cada um faz a sua. Bom, a mensagem que eu quero deixar é assim, como a minha vida foi mudada pelo meu entendimento, que se eu não fizesse algo por mim, ninguém faria, e o que eu faço hoje vai refletir a longo prazo, e é isso que eu falo, bato com os pacientes, falo que tem que fazer, que a gente não é dieta, é estilo de vida, então a gente tem que comer saudável, a gente tem que impor isso dentro da nossa casa, para os nossos filhos. Ah, mas meu filho não come legume, não come verdura. Come, os meus filhos comem verdura, comem legume. A gente, o reflexo do que a gente faz. E isso a gente tem que deixar para o futuro, né? Então, assim, e exercício físico. Então, assim, bater nisso daí mesmo. A gente atende Amparo, na clínica Neo-Onco, e a gente vai deixar o Instagram também para quem quiser. Tirar dúvida, paciente de fora me pergunta, todo mundo que me pergunta eu respondo, tá? Mas é isso, estilo de vida saudável, porque o que a gente faz hoje, a gente vai ser cobrado amanhã, não tem jeito, não tem outra maneira da gente viver bem, da gente ter uma velhice saudável, da gente poder levantar da cama com 90 anos e saber que a gente vai poder tomar um banho sozinho, que a gente vai poder fazer uma comida sozinha. É isso que eu quero deixar de recado. E esse mundo dos hormônios trouxe a gente de volta uma paixão que a gente estava aos poucos perdendo até pela prática da medicina, né? Então hoje a gente se sente muito mais realizado quando a gente volta para casa e comenta quantos pacientes desse assunto com essas patologias vieram procurar a gente. É uma coisa muito prazerosa, né? Voltei a ficar apaixonado, voltei a querer estudar todos os dias e ajudar. Hoje em dia eu recebo muita mensagem no Instagram, todos os dias, de pacientes que eu estou atendendo, que falam, doutora, você não sabe como que a minha vida mudou. Você não sabe, olha, as minhas queixas, eu sou outra pessoa em casa, sou outra pessoa com meu marido. Então, assim, isso não tem preço. Eu falo assim, a gente não vende tratamento, a gente muda a vida das pessoas. Fer, suas considerações finais? É a velha história do... Você quer dar mais anos à vida ou mais vida aos anos, né? Isso. Eu acho que o papel nosso hoje, quando a gente usa a prescrição hormonal de forma consciente para o paciente ali, é dar mais vida aos anos daquela paciente. Eu acho que a minha consideração final vai bem longe do que a gente conversou aqui, mas do exemplo que a gente tem visto com vocês aqui na frente. Vendo vocês dois falarem, a sintonia de vocês, e tem a ver tudo com o estilo de vida, né? Então, não é uma pessoa que vai mudar o estilo de vida, é o núcleo familiar. Então, é o casal, são os filhos e os entornos, né? Então, a gente tem que se cercar das pessoas com as quais a gente se identifica, que têm os mesmos hábitos, que vão ser facilitadores, não dificultadores das nossas mudanças. E isso é muito evidente quando a gente está sentado de frente a vocês. É um grande exemplo de um casal que treina junto, que se alimenta igual, que cria os filhos dentro dos mesmos padrões e vão deixar um legado. Quem quiser fazer diferente não vai estar perto de vocês. É muito parecido com o que a gente, tá tudo bem com o que a gente vive e tá tudo bem, certo? Então, queria muito agradecer a participação de vocês. Foi muito legal. Foi gostoso demais. E aí a gente vai marcar um novo dia para falar de outros assuntos, porque eu acho que ficou bastante coisa para conversar ainda. Mas agradecê-los. Muito obrigado pela presença. Agradeço o convite de vocês.